Olá, seja muito bem-vindo ao Orbicast, o podcast da Revolução no Agro. Eu sou a Tamires e no episódio de hoje vamos explorar um tema fundamental para o futuro do setor: a transformação digital e como a digitalização tem impactado o campo. A inovação tecnológica já faz parte de mercados como a indústria, o varejo e as finanças, mas o agronegócio está rapidamente se adaptando a essa nova realidade também, com um grande potencial de crescimento. A transformação digital oferece ao produtor rural uma série de benefícios, como eficiência produtiva, no caso, a redução de custos e sustentabilidade. E dados do mercado apontam que a digitalização no agronegócio pode gerar um aumento de produtividade de até 67%, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Além disso, estima-se que 90% dos agricultores pretendem adotar soluções digitais nos próximos anos, mostrando, no caso, que estamos, então, em um caminho de mudanças profundas nesse setor. Neste episódio, vamos discutir como essas tecnologias podem, então, ser aplicadas no dia a dia do produtor rural e como será a integração, entre conectividade, dados e automação. E a automação tem o poder de transformar o campo em um ambiente cada vez mais inteligente e competitivo. E para isso, a gente recebe aqui hoje o Guilherme Pereira, Head de Planejamento da Orbia. E aí, Gui, quer se apresentar para o pessoal? Obrigado, Tami. É um prazer estar aqui, participar desse papo com vocês. Legal. Então, me apresentando, eu sou o Guilherme Pereira, eu sou responsável por estratégia hoje dentro da Orbia e estou na empresa desde a fundação. Então, tem 5 anos que eu estou trabalhando nesse setor que é o agronegócio e muito feliz de estar aqui hoje para poder conversar um pouquinho sobre transformação digital. Ai, perfeito, Gui. Ansiosa para o nosso papo. Bom, então, para começar, já vou para as nossas perguntas aqui para direcionar o nosso papo. Como você contextualiza, então, o que significa na prática a transformação digital no agronegócio, e como ela se diferencia entre os outros setores? Eu sempre gosto de trazer primeiro uma explicação de como eu entendo transformação digital, que às vezes é um tema que ele fica muito aberto. Mas para mim, transformação digital é um processo que envolve 4 forças principais. Elas podem acontecer todas juntas ou elas podem acontecer de forma separada. Mas indo para essas 4 forças, a primeira é a digitalização. Ou seja, você digitalizar um ambiente ou um processo que era feito de forma analógica. Uhum. Então, aqui o clássico exemplo é de conversas. Antes a gente tinha conversa somente pessoa a pessoa, agora a gente tem ambientes, a gente tem ferramentas, aplicativos que a gente consegue fazer esse processo de forma digital. Mas não termina aí. Tem um segundo ponto, que é como você consegue automatizar processos. Então, muitas vezes a gente precisava executar uma cadência de atividades para conseguir completar um processo, uma atividade no final. E a transformação digital ela também passa por esse processo de automatização. Uhum. Um terceiro ponto é como você consegue personalizar aquele processo ou aquele output a partir de informações iniciais que você coloca dentro desse processo. Porque muitas vezes você precisava analisar e customizar as respostas para cada um deles e agora você tem processos que podem fazer isso de forma automatizada. E tem um terceiro ponto, potencial, que é de você conseguir distribuir a tomada de decisão ou a produção. Então, antes você tinha uma centralização muito grande nas mãos de uma pessoa ou de um lugar para se tomar decisões ou para fazer todas as produções. Agora você pode descentralizar. A transformação digital ela permite que tudo isso aconteça. Então, quando você junta essas 4 grandes forças, você tem uma transformação digital muito robusta. E quando a gente fala de agronegócio, qual que é a grande questão? A gente tem setores que já avançaram muito mais rapidamente dentro desse processo, Então, se você pega o varejo, por exemplo, ou se você pega o cenário do setor financeiro, eles são setores que já passaram e têm essas 4 forças muito bem estabelecidas. E esse é um processo que começou para eles há 40, 30 anos atrás e cada passo foi avançando até você chegar no estágio que você está. O agronegócio eu tenho certeza absoluta que também vai passar pelos mesmos processos. Mas talvez ele esteja em um estágio de maturidade um pouco menor, Então, quando você fala de digitalização, hoje de relacionamento é um dos grandes fatores que estão presentes no agro. Uhum. Então, a questão das relações, a gente tem pesquisa que mostra que 96% mais ou menos dos produtores rurais usam o WhatsApp, por exemplo, no dia a dia deles. Sim, então, todo dia é a ferramenta mais usada pelos produtores rurais. Sim. Então, eles estão utilizando isso em uma digitalização. Isso é parte do processo. Uhum.
tem toda a parte de automatização. E aqui entra a agricultura de precisão, né? Sim. Então, hoje, você pega maquinário agrícola, por exemplo, muitos deles são muito automatizados. Você tem tecnologia que entra para ajudar, mas o objetivo é você automatizar processos, né? Então, você vê aquelas linhas de plantio, aquelas fotos bonitas que a gente vê do alto, aquelas linhas certinhas, né? Sim. Uma com espaçamento certinho entre a outra. Fazer aquilo ali no braço é duro. É muito duro. Né? Você precisa de tecnologia. E um desvio pequeno no começo desse negócio, na hora que você termina a linha lá na frente, você tem uma perda de território, uma perda de produtividade muito grande. Né? Então, a parte da automação, quando a gente fala de maquinários, também é outra parte que vem avançando bastante. Né? Personalização é uma consequência disso, que hoje também está ligado muito à questão produtiva. Né? Então, a partir dos dados que eu coleto, das informações que eu tenho, do que está acontecendo no campo, eu consigo ter uma tomada de decisão, e acho que irrigação é um exemplo. Né? Você tem sensoriamento remoto, né? Você tem um sensor colocado lá dentro do campo, e ele determina qual que é o nível de umidade necessária, cruza com informação de previsão do tempo e decide se você vai irrigar ou se você não vai irrigar. Essa é uma decisão que ela é tomada pela máquina. Né? Então, você consegue personalizar para aquele campo específico, naquele sensor, e toma a decisão de forma automática se precisa regar ou não. Você não precisa ir alguém lá e abrir a torneira. Sim. Né? Então, quando a gente fala de transformação digital, esse é o contexto geral. Quando a gente fala de transformação no agro, eu acho que ela está no estágio inicial e ela está muito focada ainda na questão produtiva. Né? Então, tudo que está relacionado à produção dentro do campo, os produtores brasileiros eles avançaram demais. E eu acredito que ainda existe um espaço muito grande para avançar também na perspectiva administrativa. E aqui eu acho que tem um campo gigantesco que a gente ainda pode explorar. Não, com certeza, Gui. Até estava vendo aqui, acho que você responde, né? Então, muito das principais tecnologias que já estão impulsionando essa transformação, né? Muito no maquinário, muito no dia a dia. E aí, até pensando, então, na rotina, agora, de fato, do produtor. Quais são os benefícios mais imediatos que ele pode, né, esperar adotando essas soluções dentro do seu dia a dia? Então, o grande ponto aqui, dentro de uma jornada de safra, o produtor ele precisa tomar uma série de grandes decisões. E são decisões que a gente olhando de fora podem parecer que elas são irrelevantes, mas são decisões que acabam influenciando muito o resultado que ele tem lá no final. Então, dado do mapa que você cita no começo, de aumento de 2/3 de produtividade, no final das contas, ele é um compilado dessas todas pequenas decisões que foram sendo tomadas no meio do caminho. E se você toma essa decisão individualmente como ser humano, a nossa chance de erro é muito grande. Sim. Na hora que você traz uma quantidade de dados, de informação, no final das contas, para tomar aquela decisão, por mais que ela ainda não seja automatizada, mas que aquela decisão ela seja tomada de uma forma mais informada, isso, na hora que você junta todas elas no final, você tem uma produtividade melhor. Né? Então, para mim, o que muda principalmente na rotina do produtor rural no dia a dia dele é que muitas vezes ele não vai só ir para o campo observar e ver como que a coisa está acontecendo e coordenar todos os esforços necessários para que a safra dele nos momentos-chave funcione de uma forma melhor, mas ele não só visita o campo, mas ele também se apoia em outras informações, em outras fontes de dados para conseguir tomar essas melhores decisões. E aí, acho que aqui vale até um comentário, que quando a gente fala de transformação digital, às vezes pode soar que isso deixa, né? Então, o produtor agora ele vai ficar dentro de um escritório com ar-condicionado, né? E ele não vai mais na propriedade, ele não acompanha mais a produção. Eu, particularmente, não acredito nisso. Né? Da mesma forma que sim, a gente tem um WhatsApp, mas sim, existem visitas, as pessoas conversam, né? Eu também não acredito que o processo de transformação digital no nosso setor vai fazer com que o produtor abandone a visita à produção, que ele veja como as coisas estão acontecendo. Eu acredito que isso vai acontecer, mas cada vez mais a gente vai ter um processo de decisão informado que ele agrega dados, ele agrega informação que é relevante para essa tomada de decisão. E o produtor, juntando a experiência dele, daquilo que ele está observando com esses dados, tem o objetivo de entregar uma eficiência e uma produtividade maior para ele no final das contas, que é o que realmente importa. Sim, com certeza. Tecnologia como aliada, né? Exato. Até relembrando aqui, Gui, a gente teve um outro episódio com a Mariana Freitas sobre conectividade, né? E a gente acredita aqui que esses temas andam, obviamente, lado a lado, né? Na sua visão, então, a conectividade no campo é um fator decisivo no avanço da digitalização no agronegócio? Definitivamente, é um fator que pode acelerar muito, mas independente da conectividade, a gente consegue ter uma série de ganhos. Então,
Se você fala de tecnologia de GPS, por exemplo, ou de antenas de rádio para fazer controle de IoT, né, dessas máquinas conectadas, isso já é uma realidade e isso independe só de internet quando a gente fala de conectividade. Né? Essa conectividade pode se dar por outras tecnologias. Quanto mais a gente tiver disso, mais vão ser os avanços, mais vai possibilitar que o produtor implemente essas soluções de uma forma mais simples, com um custo mais baixo. Então, isso ajuda a acelerar todo esse processo para que a gente tenha um processo de digitalização, de transformação digital cada vez mais rápido. E, para mim, esse é um dos fatores que fez com que o campo começasse isso, quando a gente compara com outros setores da economia, de uma forma um pouco mais tímida. Porque a conectividade, principalmente quando a gente falava de sinal de internet, ela era muito difícil. E quando a gente falava de sinal de rádio, esse tipo de coisa, tinha um custo muito grande para você instalar uma antena. Então, quanto mais você traz essa infraestrutura ela é fornecida como um serviço para o produtor, que ele pode, a partir daí, usufruir para implementar, com certeza esse processo vai acelerar. E hoje você tem áreas, né, dentro do nosso país, por exemplo, que já tem uma cobertura bastante representativa. A gente tem estudos hoje que são focados, né, o Ministério da Agricultura lançou recentemente o Índice de Conectividade Rural, que mostra exatamente como está essa infraestrutura. Né? A gente tem hoje fornecedores de internet via satélite que também facilitam com que isso aconteça de uma forma mais rápida. Então, a tendência, né, a questão da evolução da infraestrutura é só mais um fator que me indica que esse processo ele vai continuar acelerando cada vez mais rápido. Perfeito, Gui. E até olhando ainda, obviamente, para o produtor, você vê que existem barreiras ou desafios específicos que dificultam a implementação da transformação digital no agro, obviamente, principalmente para pequenos e médios? Acho que a questão da conectividade ela é um primeiro ponto, né? Que então o custo de implementação disso ele tem que ser reduzido para ele se popularizar. Né? Esse é um processo que ele vem acontecendo. Mas ainda tem bastante espaço para a gente fazer, principalmente quando a gente fala de pequenos e médios. Mas tem um fator aqui que não é menor, que é cultural. Né? E principalmente para pequenos e médios produtores, o produtor ele ainda tem aquela visão empreendedora individual. Né? E não que ele faça tudo isso sozinho, mas ele puxa para si um processo decisório dentro da produção e dentro da safra dele. Então, ele ali abrir espaço para que uma segunda opinião, ainda que essa segunda opinião, essa segunda informação, não seja só o que ele está enxergando, que tem muito valor, né? Mas que algum tipo de solução indique para ele o que fazer, o fator cultural é um grande ponto que a gente vai precisar trabalhar, né? Sim. E, recentemente, a gente passou por um boom de agtechs. Sim. Então, esse produtor, de repente, ele se viu bombardeado por uma série de propostas de solução. E ficou difícil para ele entender o que de fato é relevante, o que de fato é fumaça. Então, nesse cenário em que ele tem todo esse poder decisório que está colocado na mão dele, começa a aparecer um monte de proposta em volta, que ele não consegue entender exatamente como que ele vai utilizar no caso dele, né, para fazer esse processo de delegar, de certa forma, um pedaço dessa tomada de decisão, gera um fator cultural aqui que a gente precisa trabalhar. E ele tem que vir da mão dos dois lados. Ele tem que vir na mão do produtor e a gente vê que o avanço da segunda geração, pessoas, né, mais jovens que já estão acostumadas a utilizar a tecnologia fora, fazem com que esse processo ele vá caminhando, né? E as indústrias, as empresas, as agtechs, elas também têm a responsabilidade de transformar essa tecnologia ou essa proposta em alguma coisa que seja facilmente entendível para o produtor rural. Na hora que você juntar essas duas coisas, aí você tem o florescimento de uma transformação digital cada vez mais robusta. Então, é um processo, né? Então, a gente fala assim, isso vai acontecer ou isso não vai acontecer. É muito difícil você cravar todas essas respostas, mas sim que existe uma visão de um processo, é uma coisa que ela vai acontecendo conforme essas forças elas vão se aliando. Quando a gente olha historicamente, nos 5 anos que a gente está dentro da Orbe, a gente vê um avanço muito significativo dentro dessa agenda. Então, o que para mim só mostra, né, do ponto de vista prático dentro do agro, quanto essa agenda já está andando, e se a gente compara isso com outros setores, mostra o potencial de aceleração que esse negócio ainda tem. Sim. Está bem conectado aqui. Então, falando, né, em Big Data, inteligência artificial, que agora está em alta em todos os setores, basicamente. Automação também, que foi um ponto que você trouxe. Como essa tecnologia, então, ela também, obviamente, impacta, né, na gestão e na tomada de decisão.
né? Acho que tem um pouco do que você trouxe, da liberdade de... Liberdade não, muitos, né, conteúdos ali, muita informação disponível. Então, como ali até essa gestão é impactada com esse tipo de informação? Perfeito. Então, do ponto de vista produtivo, a gente já falou bastante aqui Sim. do que pode impactar, onde eu acho que essas ferramentas ainda têm um potencial gigantesco de impacto positivo para o produtor rural, é exatamente na parte de gestão. Então, quando a gente está falando da administração da propriedade, de entender isso como uma empresa, realmente, né? Quais foram os meus gastos, quais foram as minhas receitas, o que está sobrando, onde que eu posso ser mais eficiente do ponto de vista administrativo financeiro. E na tomada de decisão de compra, por exemplo, é uma coisa que a gente ainda vê o nosso setor engatinhando, já tem avanços significativos e a gente vem se colocando bastante bem dentro desse cenário, mas ainda tem um espaço gigante para que esse processo de tomada de decisão seja mais informado do ponto de vista da gestão. Uhum. Acho que produtivamente o produtor fica muito mais claro hoje todas as possibilidades que ele tem, porque a gente está falando de maquinário, que é uma coisa que sempre teve presente, só que agora esse maquinário, né, com a internet das coisas, ele está conectado e ele te ajuda na produção, que é uma coisa que está muito próxima da realidade do produtor tangível, atual, né? Que é tangível e que ele entende. Ele vai lá no dia a dia, ele vê as duas linhas separadas 30 centímetros certinho, né? Então, ele vê aquele benefício de uma forma muito clara. Onde a gente ainda precisa seguir avançando é utilizar essas ferramentas todas para ajudar ele a fazer a tomada de decisão da parte administrativa, da parte de gestão da propriedade, que ela é tão importante quanto a produtiva. Porque, no final das contas, tem um limite de produção. Né? É óbvio, o produtor sempre vai buscar mais produtividade, sempre vai ter tecnologia nova, seja insumo, seja maquinário, né? Seja agricultura de precisão, de tudo isso que a gente estava falando, para ajudar ele a reduzir custo e ter um output maior, mas a tendência marginal dela é de queda. Então, ela agrega, mas agrega cada vez mais um pouquinho menos, porque vai ficando cada vez mais difícil você tirar mais produtividade dali. Né? E tem uma outra área aqui gigante, que pode gerar tanto benefício quanto a gente está falando do ponto de vista de ser mais eficiente dentro da operação dele. Então, a gestão aqui, para mim, é a próxima grande fronteira de aplicação e de transformação digital. Porque o produtor brasileiro, principalmente, ele é muito conectado, ele é muito tecnológico na produção. Sim. E agora, esse modelo, não digo que ele está se esgotando, mas ele ficando cada vez mais difícil de você tirar esses benefícios incrementais, é muito natural que ele comece a olhar para o lado da gestão, com essa mudança geracional, e começar a entender o negócio dele como uma empresa e como que ele pode tomar melhores decisões. E a tecnologia ela vai ter que vir para ajudar a fazer esse processo. Sim. E até ampliando, né, ali, igual a gente trouxe aqui a gestão, também ali a parte de tecnologia das coisas, do maquinário, como a digitalização agora, ela pode contribuir para uma produção mais sustentável. Acho que também, né, tem esse ponto muito importante para a gente. Então, uma produção mais sustentável e eficiente, né, em termos de recursos naturais, água, energia. Então, como que essa digitalização impacta também essa outra frente, Gui? A utilização de todas essas ferramentas fazem com que você tenha uma utilização mais racional de recursos de uma forma geral. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você vai irrigar exatamente o quanto precisa. Você vai pulverizar exatamente o quanto precisa no local que precisa. Então, tudo isso gera uma eficiência do ponto de vista econômico para o produtor rural e ajuda ele a atuar exatamente onde precisa, mas isso também significa uma melhoria de índices de sustentabilidade dele. Porque, no final das contas, então, se a gente fala de uso de água, você pode ter uma redução gigantesca, né, de uso de água. Se a gente fala de pulverização, você pode ter, na hora que você soma a utilização da tecnologia com a mudança do manejo que essa tecnologia permite, você pode ter redução de 90% da quantidade de produto que é utilizado para fazer uma pulverização, por exemplo. Né? Então, tudo isso ajuda que esse processo ele seja mais sustentável, que a utilização de recurso necessária para você ter aquele mesmo output, aquela mesma quantidade produtiva, ela seja muito menor. Né? E dentro do nosso setor, a gente está vendo, ainda falando de tecnologia de uma forma geral, a gente vê a ascensão aí de biológicos, por exemplo, que tem uma proposta, né, de utilização de uma forma de você fazer manejo que tem ali um claim por trás que também é de sustentabilidade. Não, muito bom. Então, saindo agora do viés aqui do produtor rural, né, apenas indo para mercado, quais setores do agronegócio, então, têm se destacado na adoção dessas tecnologias digitais? Eu acredito que maquinário é um dos principais, né? Então, quando você pega as inovações que são colocadas hoje por esses setores, acho que eles se destacam.
Porque você vê que hoje em dia a conversa sobre o trator é muito menos qual que é a eficiência do motor e do consumo de diesel, que é relevante, mas é muito mais como ele se conecta com uma série de sensores ou quanta tecnologia tem embarcada dentro desse maquinário para ele fazer ele funcionar, né? Acho que o desafio é a gente não ter a tecnologia embarcada, é a gente desembarcar a tecnologia no campo, né? Mostrar o benefício objetivo para o produtor rural, mas eu acho que aqui é um grande fator, né? Que vem se destacado e que ao longo dos anos, dentro desse processo, é um setor que também, por ser mais facilmente traduzível, ele vem se destacando no uso dessas tecnologias. Iniciando lá com o piloto automático do GPS, chegando até hoje nas máquinas completamente autônomas que conseguem mapear todo um talhão. Um segundo que vem naquela outra frente, que eu acredito que é a grande nova fronteira de gestão, o uso de plataformas tem começado a aparecer, né? Então, a gente tem falado de como surgiram agtechs, uma série de soluções que eram pontuais e todo mundo tentando chegar no produtor rural. E agora a gente tem visto um processo de consolidação dessas soluções em plataformas que o produtor consiga chegar ali e encontrar todas essas soluções de uma forma um pouco mais completa, fica mais fácil para ele, né? Então, eu acredito que plataformas, a construção de plataformas que agreguem essas soluções e que dê para ele em um lugar a possibilidade de acessar esses pontos para mim, uma segunda grande fronteira aqui que a gente tem que ficar bastante de olho. Aí tem uma dica importante, hein? Tô vendo. Então, Gui, também quais são os exemplos práticos de outros mercados que podem servir de inspiração para a transformação digital, né? Acho que trazendo um pouco o que a gente falou, mas assim, vendo, né, varejo e tudo mais, como que a gente pode pegar esses ensinamentos, né? Acho que até extrapolando outros setores. Eu gosto muito de fazer paralelo com o varejo e fazer paralelo com o setor bancário, porque eles são, aqui dentro da nossa realidade, setores que já passaram por esse processo. E mais do que olhar para eles e dizer, olha só como aquilo ali é muito diferente, eu acho que eles podem ajudar a gente e ajudar o produtor a entender que aquilo que a transformação digital está propondo não é destruir o que existe hoje. E sim, como que a gente agrega a tecnologia para fazer com aquilo que existe hoje ser feito de uma forma mais eficiente. Então, vamos falar aqui de setor financeiro. A agência bancária não deixou de existir. Mas a agência bancária ela tem uma função diferente. Né? Então, acho que o convite, quando a gente para pensar em transformação digital no agronegócio, é muito mais da gente entender que esse processo de evolução e revolução, ele não vem para destruir o que existe, ele vem para agregar. Então, a agência bancária, ela continua, ela ainda tem um papel, só que ela tem um papel diferente daquilo que ela tinha no ano passado, né? Quem quer ir na agência vai continuar indo na agência, né? Mas você tem a possibilidade de fazer uma série de outros processos de uma forma descentralizada, com decisões automatizadas, com recomendações personalizadas, né? Então, a transformação digital, ela vem para fazer isso. Eu acho que quando a gente olha para esses outros setores, né? E se a gente vai no extremo, né? Varejo na Coreia. Lá você tem 50% do valor do varejo hoje que ele já é comercializado online, né? Isso não fez com que desaparecesse a loja de conveniência ou o mercado, mas elas têm funções diferentes dentro da lógica de funcionamento do setor. Então, acho que são exemplos que a gente pode pegar não para mostrar destruição de uma realidade para a construção de uma nova, e sim da evolução de uma realidade que existia até então. Sim. Até no estilo de vida, né? Muitos exemplos. Hoje, loja física, loja online, para qualquer tipo de produto que a gente pode consumir, né? Então, e não mudou, nós continuamos aqui os mesmos, apenas só adaptamos, evoluímos. Então, é muito, muito bacana, sim, a gente buscar esses exemplos para a gente internalizar a mudança, porque ela é uma realidade. Perfeito, até de integração entre esses dois mundos. Sim. E a gente tem um exemplo que ele é tipicamente aqui brasileiro, que ele é muito bacana, que é o da Magalu, por exemplo. Né? Magazine Luiza, no final da década de 80 e começo da década de 90, ela tinha o que chamava de lojas virtuais, que estava no interior do Brasil. E o que era uma loja virtual? Era uma loja que você entrava e ela não tinha 100% do mostruário. Ela tinha algumas coisas, principalmente ali cama, mesa e banho, que estava disponível, alguns eletrodomésticos, mas aquela loja vendia muito mais coisa. E os vendedores, eles tinham fitas cassete, que eles colocavam para a pessoa assistir a apresentação de um armário, a apresentação de algum eletrodoméstico que eventualmente não estava lá, e a pessoa podia fazer a compra na loja
e depois ou receber em casa ou ir retirar lá dentro daquela loja. Isso já era uma loja virtual que acontecia lá na década de 80, né? Então, acho que isso mostra... A gente tem exemplos aqui dentro de casa de que é possível a gente olhar lojas e processo de compra de uma forma diferente. Eles conseguiram ter uma sacada lá atrás e falar, olha, a pessoa pode comprar alguma coisa tendo uma experiência que não necessariamente é física, né? De alguma forma tem uma digitalização, porque ela está vendo um vídeo explicativo de alguém mostrando aquilo. E é viável da gente conseguir fazer isso, a gente promove uma eficiência gigantesca. Imagina a eficiência que você tem do ponto de vista de aluguel, de logística, né? E para as pessoas também, de ter a conveniência de não precisar sair dali já carregando o negócio, poder retirar depois ou receber em casa. Então, acho que são exemplos que mostram para a gente que esse processo ele vem para melhorar a nossa vida e não destruir aquilo que a gente construiu até então. Com certeza. Para fechar, o papo está muito bom, mas para fechar, quais são, então, as suas perspectivas para o futuro da digitalização no agro e como o produtor rural pode se preparar para acompanhar essas mudanças? Eu acho que eu comentei um pouquinho aqui. A gente tem um futuro, né, à nossa frente que ele tem um caminho muito mais longo do que aquele que a gente já percorreu. Acho que essa é a primeira grande mensagem que eu queria deixar. O segundo ponto é a gente estar aberto para esse processo. Então, o que eu vinha comentando até então é que a gente não precisa achar que a gente vai destruir o que a gente construiu para ter alguma coisa nova. Estar aberto a esse processo é o que viabiliza com que a gente também entenda aquilo que realmente funciona, aquilo que realmente traz valor e aquilo que eventualmente não precisa mexer nesse momento, né? Então, você está preparado, para mim, é você estar aberto. E eu acredito que a forma mais fácil de você fazer isso é estando conectado com plataformas. É muito difícil você, individualmente, olhar para 2.000 agtechs e conseguir chegar numa conclusão do que realmente faz sentido para você ou que não faz. É inviável você parar para pensar num processo de decisão desse. O produtor nem tem tempo para fazer isso, ele tem coisa mais importante para fazer. Então, você se conectar em plataformas onde tenha mais gente ali, ou que através daquela plataforma você acesse essas outras soluções... Para mim, é o jeito mais fácil de você começar a colocar o pé e entender. Porque aí você tem um custo baixíssimo de entrada para tomar contato com tudo isso. E, para mim, esse é o exemplo que a Orbia vem executando dentro do nosso setor. Então, muito obrigada, Gui, pelo papo. Foi ótimo esse momento aqui com você. Muito obrigada por compartilhar todas essas ideias. E para você que está aqui nos ouvindo, já tem aplicado a inovação e tecnologia em sua fazenda, conta aqui para a gente nos comentários, deixem seu joinha aqui para ajudar nesse episódio também a chegar a mais gente. Sigam a Orbia nas redes sociais e continuem nos acompanhando. Tem mais algum desejo aqui, Gui? Um tchau, um especial? Não, só agradecer pelo papo. É um prazer vir aqui conversar sobre transformação digital, conversar sobre o nosso setor. Muito obrigado pelo convite. Perfeito, Gui. Muito obrigada de novo. Então, uma ótima semana. Até lá e até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.